Era uma manhã normal no Vila dos Sonhos Hotel, um local onde sofisticação vai além de um simples conceito, sendo a essência do lugar. Situado em Florianópolis, o ambiente irradiava brilho, com seus pisos de mármore imaculados, refletindo a luz dos lustres luxuosos no teto. Os hóspedes que circulavam por ali eram exatamente o perfil esperado para um hotel tão renomado. Empresários, famílias de classe alta, casais que ostentavam um estilo de vida difícil de alcançar para a maioria. Nada parecia fora do lugar. Paula, a recepcionista-chefe, estava no seu terceiro dia no novo cargo, depois de uma promoção que a deixava determinada a provar que merecia. Com seu uniforme azul marinho impecável, ela mantinha uma postura séria e profissional. Seus olhos estavam atentos a cada movimento ao seu redor. Em um ambiente como aquele, qualquer erro na postura ou no tempo de resposta poderia ter grandes consequências, e ela sabia disso. Seu trabalho era manter a imagem de exclusividade do Vila dos Sonhos. Na fila da recepção, rostos bem cuidados e acessórios caros falavam mais do que palavras. Era fácil identificar quem estava dentro do perfil do hotel. E talvez, inconscientemente, Paula já se acostumara a classificar cada pessoa que entrava no saguão. Havia uma espécie de padrão que ela compreendia bem e que acreditava seguir à risca. Tudo estava sob controle, ou pelo menos parecia estar. De repente, a porta giratória abriu para algo inesperado. Alguém que fugia completamente à rotina. Um homem entrou. Ele estava vestido de maneira simples, uma camisa polo verde desbotada, calças jeans surradas e sapatos confortáveis, mas claramente desgastados. Carregava uma mala, visivelmente velha e marcada pelo tempo. Algo nele chamava a atenção de Paula, e não de uma maneira positiva. Ele parecia completamente fora do lugar, e aquilo a colocou em alerta. Enquanto atendia o próximo hóspede, Paula lançou um olhar rápido para o homem, avaliando-o de forma quase automática. Franziu a testa. O que alguém assim estaria fazendo ali? Pensou, sem entender a razão, mas com um julgamento interno que ela não conseguiu ignorar. O homem caminhou até o balcão com uma calma surpreendente, como se não notasse ou não se importasse com os olhares curiosos ao seu redor. Ele sorriu, não de maneira exagerada, mas com um sorriso discreto, firme e educado. Quando finalmente falou, sua voz era tão tranquila quanto o sorriso. Bom dia. Gostaria de saber se há suítes disponíveis? Paula, em um impulso, tentou manter a compostura profissional e consultou rapidamente o sistema do hotel, mas o ambiente parecia tenso. Mesmo assim, ela respondeu: Temos sim, senhor, mas nossas diárias começam em R$ 2.000, o que inclui serviços exclusivos como spa privativo e restaurante gourmet. Sua voz, embora cortês, carregava uma leve ironia. O homem, porém, permaneceu calmo e seu sorriso não se desfez. Ele respondeu de forma simples e direta: Isso não será um problema. Pode reservar uma suíte para mim? Algo na resposta dele abalou a confiança de Paula. A firmeza dele parecia desproporcional à aparência do homem. Ela não conseguiu evitar um suspiro bem discreto, quase imperceptível aos outros, mas bem claro para ela mesma. Com um movimento sutil, inclinou-se sobre o balcão, cruzando os braços, tentando reafirmar sua autoridade na conversa. Senhor, não quero ser rude, mas este hotel tem um perfil mais sofisticado e... Pausou, corrigindo-se. Para quem não está acostumado ao padrão daqui. Embora suas palavras fossem aparentemente educadas, a entonação delas traía um julgamento claro. Ela havia feito uma suposição, e agora estava impondo-a. O homem, porém, manteve a calma e respondeu, desta vez com um tom mais firme. Agradeço a sua preocupação, mas posso pagar pela suíte. Só preciso que faça a reserva. O tom da conversa havia mudado completamente. Suas palavras pareciam ecoar na recepção, enquanto os outros hóspedes começavam a prestar atenção na troca. Paula, sentindo a atenção crescendo, tentou esconder o desconforto que estava sentindo, mas a situação estava fora de controle. Ela, então, tentou ser ainda mais direta. Senhor, vou ser clara. Este não é o tipo de lugar para... Parou, corrigindo-se. Para quem não está preparado para o padrão daqui. Mesmo com o tom profissional, suas palavras estavam carregadas de uma carga pesada de julgamento. O silêncio que se seguiu foi interrompido pela resposta calma do homem.
Entendi o recado, mas antes de sair, gostaria de falar com o gerente do hotel. Tenho certeza de que ele poderá me ajudar. As palavras dele fizeram a tensão na sala subir ainda mais. Paula, agora visivelmente desconfortável, ergueu uma sobrancelha em resposta ao pedido do homem, como se a solicitação dele fosse um desrespeito ao ambiente em que estavam. Ela olhou rapidamente ao redor, percebendo que a cena se tornara um espetáculo inesperado. Precisava resolver a situação rapidamente. O nosso gerente está ocupado no momento, respondeu, tentando encerrar o assunto. E, francamente, não acho que isso vá mudar a situação. O senhor realmente vai considerar outra opção? O homem o olhou com firmeza, mas não respondeu. Ele apenas aguardou, e o clima no ambiente ficou ainda mais tenso, sem que Paula soubesse o que esperar a seguir. Calmo, quase desconcertante, sem demonstrar qualquer alteração, ele inclinou levemente a cabeça e respondeu: "Tudo bem, posso esperar." Antes que Paula pudesse sequer processar aquelas palavras, uma movimentação repentina no saguão atraiu a atenção de todos. Um homem em um terno bem ajustado entrou com passos apressados, seu rosto expressando uma mistura de urgência e preocupação, como alguém que sabia que precisava corrigir algo antes que fosse tarde demais. Seus olhos percorreram o espaço até pousarem sobre o homem de roupa simples parado no balcão. Nesse momento, sua expressão mudou por completo. Qualquer resquício de profissionalismo deu lugar a uma onda de surpresa e desconforto. Ele pareceu congelar por um breve segundo, antes de caminhar apressadamente até eles. "Senhor Heng!" exclamou, quase engasgando com as palavras. Sua voz misturava alívio e antecipação. "Seja bem-vindo de volta ao Vila dos Sonhos. Não sabíamos que o senhor viria hoje." Paula sentiu o impacto imediato daquela frase, como se tivesse levado um golpe direto no peito. Senhor Heng! O nome ecoou em sua mente, carregado de incredulidade e logo em seguida, vergonha. Luciano Heng, aquele homem aparentemente simples, era o dono do hotel, o criador do império que ela estava tão orgulhosa de representar. Seu rosto ficou lívido, como se todo o sangue tivesse sido retirado de sua pele. Suas mãos tremiam levemente sobre o balcão enquanto ela tentava processar a enormidade do que acabara de acontecer. Era uma situação cruel. Ela não apenas havia julgado um cliente de forma equivocada, havia julgado o próprio dono do hotel. Luciano manteve sua postura serena, mas o peso em suas palavras foi claro quando ele falou com o gerente. "Olá, Roberto. Não se preocupe. Decidi aparecer de última hora." Ele fez uma breve pausa e então olhou diretamente para Paula, fixando-a naquela posição de constrangimento absoluto. "Parece que causamos um pouco de alvoroço aqui, não é mesmo?" O tom dele não foi ríspido, mas havia uma frieza calculada que fazia cada palavra soar como um peso nos ouvidos de Paula. O gerente, agora visivelmente desconfortável, tentou intervir, numa tentativa de controlar a situação. "Ah, Sr. Heng, desculpe por isso, vou resolver imediatamente." Luciano levantou uma das mãos, sinalizando para que ele se calasse. "Roberto, quero falar com ela." A sala, que antes estava cheia de murmúrios e cochichos, mergulhou em um silêncio absoluto. O ambiente parecia pesado, como se a tensão fosse palpável. Todos os olhares estavam voltados para a cena, e cada pessoa ali se perguntava como aquela troca terminaria. Para Paula, não havia mais escapatória. Luciano caminhou até o balcão com passos firmes, deliberados, mas sem pressa. Ele parecia meditar cada movimento, como alguém que sabia que tinha algo importante a dizer e que cada palavra teria um propósito claro. "Então você é a recepcionista que acha que roupas definem quem deve ou não ser atendido?" perguntou ele, com um tom equilibrado, mas sem deixar espaço para dúvida quanto ao peso da pergunta. O coração de Paula parecia querer sair do peito. Ela tentou responder, mas as palavras simplesmente não vinham. Quando finalmente conseguiu, sua resposta foi hesitante, quase balbuciante. Eu sinto muito, senhor. Eu não sabia que o senhor era o proprietário." Luciano balançou a cabeça lentamente. "Você não sabia que eu era o dono?" disse ele, com um leve tom de provocação. "Mas sabia que eu era um cliente e, mesmo assim, decidiu que eu não merecia ser tratado com respeito?" Cada palavra dele parecia atravessá-la como uma flecha. Era uma verdade dura, mas inegável. Paula sentiu o peso da situação se abater sobre ela, engolindo em seco.
Seu rosto, antes tão confiante e seguro, agora mostrava fraqueza e arrependimento. Foi um erro, Senhor. Um erro terrível. Ela finalmente conseguiu articular, sua voz trêmula, mas cheia de sinceridade. Eu me deixei levar pela aparência e cometi um julgamento precipitado. Luciano observou-a calmamente por alguns segundos, cruzando os braços como se estivesse avaliando o que dizer a seguir. Ele sabia que todos os olhos estavam sobre eles, mas não parecia se importar. Pelo contrário, parecia determinado a usar aquele momento, não apenas para corrigir a situação, mas também para ensinar uma lição. Sim, você cometeu um erro. Todos nós cometemos erros, começou ele com uma voz firme, cheia de propósito. Mas a verdadeira questão é: você está disposta a aprender com eles? Sim, Senhor, estou. Paula não hesitou. Sua voz agora estava mais firme, como se aquela fosse a única resposta possível, e de certa forma, era. Luciano respirou fundo, como se o peso da situação também estivesse sobre ele. Olhou ao redor, fazendo uma breve pausa e deixando seu olhar pousar em cada hóspede curioso no saguão. Depois, voltou sua atenção para o gerente. Roberto, disse ele, quero uma reunião com toda a equipe ainda hoje. Vamos revisar como estamos treinando nossos funcionários. O gerente acenou com a cabeça prontamente. E quanto a você... Luciano olhou novamente para Paula e seu tom agora parecia mais ameno. Vou te dar uma chance. Uma única chance. Quero que participe do novo treinamento. E mais do que isso, quero que compartilhe o que aprendeu hoje. Paula, sem hesitar, respondeu com vigor. Sim, senhor. Obrigada pela oportunidade. Luciano fez um breve aceno com a cabeça e, com isso, voltou a caminhar em direção ao elevador. Mas antes de entrar, parou, virou-se e disse, em tom calmo, mas firme: Ah, e Paula, da próxima vez que você julgar alguém pela aparência, lembre-se, todos merecem respeito, independentemente de como estão vestidos. Essas palavras ficaram gravadas na mente de Paula. Não apenas encerraram aquele episódio, mas também marcaram o início de uma nova perspectiva para ela.